Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, amigos de Carta Capital, muito bom dia. Essa é mais uma edição do Política na Veia. Se você acompanha o programa com frequência, deve notar que eu não sou o Sérgio Lírio. O Sérgio não pode participar hoje do programa, pois está acompanhando aí desde o fim da semana passada a passagem do presidente Lula por Portugal. Esse é um dos assuntos, aliás, que esse programa vai discutir aqui na companhia, mais uma vez, de Luiz Nassif, do jornal GGN. Nassif, muito obrigada pela companhia, seja bem-vindo. Obrigado, prazer é meu. E do Cláudio Couto, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Cláudio, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Thaís. Sempre um prazer estar aqui. E essa passagem do Lula por Portugal tem sido marcada por duas questões fundamentais. Uma é a posição, né, o interesse pela posição que o presidente Lula tem expressado em relação a esse conflito na Ucrânia, que se arrasta já aí há muito mais tempo do que se previa no início da guerra, e segundo, pela tentativa de algumas figuras da extrema-direita portuguesa de protagonizar protestos contra o Lula sob o apoio e a expectativa da extrema-direita dos extremistas brasileiros, né? O Lula participou hoje de um evento na Assembleia da República em Portugal, fez um discurso, e esse discurso foi marcado principalmente por um pequeno ajuste nas declarações que o Lula tem feito a respeito da invasão russa à Ucrânia. Ele voltou a condenar com mais veemência a invasão russa e defendeu novamente a reformulação do Conselho de Segurança da ONU para ampliar o número de membros do órgão, que, segundo ele, abrindo aspas aqui, não representa a correlação de forças no mundo contemporâneo. No fim de semana, o Lula participou de um evento com o presidente português Marcelo Rebelo de Castro, que voltou a externar essa posição não alinhada no Brasil, dizendo que o Brasil, defendendo que os atores envolvidos nesse conflito busquem a paz, fazendo críticas à posição da União Europeia e dos Estados Unidos no conflito, né, de que não estariam agindo de fato pela busca da paz o mais rápido possível, mas parece ter havido, quero ouvir você, Nassif, e o Cláudio a respeito, um pequeno ajuste a respeito parece ter faltado em declarações anteriores uma condenação mais veemente da invasão russa ao território ucraniano, e parece que o presidente Lula e seus assessores parecem ter prestado um pouco mais de atenção nesse ponto em específico. Vocês têm também essa avaliação? Tem. Se pegar a posição do Brasil, desde o período Bolsonaro, eu não sei porque, por milagre, lá o Itamaraty conseguiu se livrar da má influência, e na primeira Assembleia da ONU, o Itamaraty votou, primeiro, pela condenação da Rússia e, segundo, pela busca da paz, a diplomacia como única saída. Então, o que o Lula coloca é uma questão de ênfase, só que o que coloca, mas o que pegou, digamos o seguinte, é uma questão de ênfase. Todo mundo sabe que a paz é a única saída. Onde que pegou ali, que eu acho, foi uma tentativa de desgaste internacional, especialmente depois desse apoio do Lula à nova moeda, em contraposição ao dólar. Porque nos Estados Unidos, os republicanos transformaram a questão da paz na bandeira. E o Biden ele precisa da guerra como até uma forma de garantir aí a reeleição. Agora, a coisa mais curiosa, até a gente estava observando ontem lá no GGN, é que, digamos, essa manifestação da ultradireita de Portugal contra o Lula, com apoio dos bolsonaristas, a ultradireita de Portugal é contra a migração, é contra brasileiros lá, tem a posição mais antagônica possível em relação aos brasileiros, inclusive em relação à mão de obra em bares e tudo, mas o bolsonarismo, que é bolsonarismo, não liga para isso. Ele tem a mundialização do preconceito. É que o bolsonarismo também é contra os brasileiros. Então, acho que isso ajuda a entender um pouco essa posição, né? É curioso que a Iniciativa Liberal, né, que é um outro partido da direita, embora não no mesmo nível do ponto de vista da sua radicalização, do seu extremismo que o Chega, né, que é realmente algo análogo aí ao bolsonarismo no Brasil, né, a Iniciativa Liberal optou só por se retirar do plenário, né? O Chega não, fez aquele teatro muito parecido com o que nós estamos acostumados a ver aqui,
né, quem está habituado a ver o comportamento dos parlamentares bolsonaristas no Congresso, ou mesmo em outras casas legislativas, né, já está habituado a ver esse tipo de performance, né? Cartazes inclusive ofensivos ao chefe de Estado, que estava ali visitando oficialmente Portugal, que foi convidado para falar no parlamento também de forma oficial, né? Inclusive depois com comportamento de moleques, né? Dando pancadas nas mesas para poder incomodar, impedir que o discurso fosse ouvido. Ou seja, é a extrema-direita sendo extrema-direita, né? A gente não viu nada muito diferente desse ponto de vista. Agora, acho que é importante realmente esse ajuste de discurso que o Lula fez. Ele já havia começado isso em algumas declarações anteriores que havia feito. Acho que é uma correção importante, né? Porque acaba falando de improviso muitas vezes o Lula. E aí, consequentemente, diz coisas que não condizem sequer com a política oficial do seu governo, né? Eu creio que a fala anterior foi muito ruim, né? Uma fala que precisou justamente agora ser retificada, e é por isso que ele está, nesse momento, corrigindo a fala. Não condiz sequer com a diplomacia brasileira, não condiz com o voto que o Brasil deu na ONU em condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, é preciso ter mais cuidado, é preciso planejar mais essas intervenções. Acho que não é um problema, no caso do Lula, restrito à política externa. O Lula vem dando uma série de declarações confusas e declarações problemáticas, pela confusão que geram, desde o começo do seu mandato. Né? Teve aquele episódio envolvendo o Moro, e que levantou a bola do Moro, teve esse episódio aí referente à guerra na Ucrânia. Ou seja, é melhor muitas vezes ter mais cautela. É claro que é difícil fazer o Lula parar de falar. Ele nasceu como persona política, falando bastante, falando de improviso, sempre foi um grande orador, mas, digamos, às vezes tropeça, né? E tem tropeçado até com uma frequência acima do que seria o habitual, embora já tenha dado tropeços lá atrás, né? Eu vou lembrar aquela famosa declaração sobre os olhos azuis, né, dos dominadores do mundo desenvolvido, que foi uma declaração lá no primeiro governo, no segundo governo Lula, não me recordo exatamente qual dos dois mandatos, em que também produziu um mal-estar, né, com vários dos nossos parceiros internacionais. Ou seja, é melhor ter um pouco mais de comedimento nessa área, e talvez esteja faltando alguém ali para aconselhar o Lula mais de perto. Imagino que até o Celso Amorim seria a pessoa mais indicada, né, porque tem estatura para isso, é alguém da estrita confiança do Lula. No caso específico de política externa, é um profundo entendedor do assunto. Não à toa foi enviado à Ucrânia para tentar ali desatar os nós, tentar corrigir um pouco o estrago resultante dessas falas. Ou seja, acho que essa correção de rumo era necessária, e ela leva de volta o discurso do Lula para o lugar onde está de fato a política externa brasileira, e não para aquele lugar que deu a entender a maneira como ele falou, porque se expressou muito mal, né? Não é que foi mal interpretado, né, como muitas vezes alguns gostam de dizer, porque se expressou muito mal mesmo. Eu acho que tem duas questões. Eu vou só concluir rapidinho, Nassif. Tem duas questões que eu acho que são fundamentais, assim, quando a gente pensa nas declarações do Lula e na questão envolvendo agora a política externa. Uma é que o mundo mudou muito nos últimos anos, então declarações que o Lula fazia em pequenos eventos ou cercado de amigos, de aliados do partido, hoje chegam muito rapidamente a todo canto do mundo e editadas de milhares de maneiras diferentes. Então, para além das questões de expressão, que eu concordo com o Cláudio, que são questões a melhorar, tem uma questão, é muito mais fácil hoje tirar de contexto e amplificar essa mensagem fora de contexto do que era 10, 20 anos atrás. E do ponto de vista da política externa também, essa posição não alinhada do Brasil agora, num contexto de guerra na Ucrânia, uma guerra que está batendo as portas da Europa, de um contexto de uma China que disputa essa hegemonia com os Estados Unidos de forma muito mais direta, é complicado estar nessa posição não alinhada, né? Então, é um discurso que precisa ser cauteloso justamente para não provocar reações negativas por parte de pessoas que são nossos parceiros comerciais, que receberam o Lula como um líder importante aí do ponto de vista internacional. É bem mais... Todas essas questões hoje são muito mais complexas do que elas eram na última vez em que o Lula ocupou essa cadeira que ele ocupa agora. Eu só chamo atenção para a declaração mais absurda dele, que foi aquela sobre as pessoas com deficiência, tentando relacionar as pessoas com deficiência aos massacres nas escolas. Felizmente, ele pediu desculpa depois, mas, francamente, aliás, eu ia comentar justamente esse ponto que você coloca, que é muito correto. Quer dizer,
rede social, com Twitter e tudo, saiu do script, você tem o impacto é muito maior. Esse Lula que o Couto lembrou lá atrás dos olhos azuis, ele devia cometer outras gafes, mas não tinha, digamos, essa caixa de ressonância que tem hoje. Agora, eu chamo a atenção para um ponto muito interessante, falando de Celso Amorim. Né? Você teve a reunião com o Biden deu uma verba para a Amazônia, e o Celso Amorim não permitiu que entrasse na declaração conjunta, porque era irrisória a verba. Depois desses episódios da China e tudo, o Biden fez um aporte mais decente. Aí, multiplicou por 10 o primeiro. Pois é. Mas essa sutileza, é interessante, essas sutilezas que você tem da diplomacia, é muito difícil você ver dentro da chamada imprensa corporativa e tudo, ver analistas que passem por isso, que entendam essas sutilezas. Porque quando você pega a própria política, mas especialmente a diplomacia, é feita de pequenos gestos que acabam sendo muito, muito, muito ilustrativos e representativos. E de cauda longa, né? É um processo que começa, que demora, não é o tempo da internet, não é nem o tempo da política institucional, né? E além do mais, né, acho que dentre esses pequenos gestos, tá, por exemplo, aí eu não estou me referindo à declaração sobre a guerra, acho que nessa aí houve realmente um erro sério. Mas ir à China, se colocar como um parceiro da China, indicar a ex-presidente da República para o Banco dos BRICS, do qual a Rússia também participa, a gente nunca pode esquecer disso, né? Mas que vai ficar sediado, né, em território chinês, ou seja, sinalizar para o resto do mundo, e aí, claro, para os Estados Unidos em particular, e muito embora o Brasil tenha todo o interesse em estabelecer boas relações com os americanos, se os chineses pagarem mais, nós vamos fechar com os chineses. É basicamente esse o recado que está sendo dado, ou seja, há interesses, velho bordão, né, chavão até, né, de que países não têm amigos, países têm interesses, mas ele explica, ele sintetiza um pouco essa ideia. Então, se nós pudermos fazer negócios melhores com os chineses, nós vamos fazer. Então, se os americanos querem que não façamos com os chineses ou que façamos mais com eles do que com os chineses, que deem mais, que ofereçam algo a mais. Entendo até, e o Nassif chamou a atenção para isso, eu acho que ele tem toda a razão, que esse aumento da contribuição para o Fundo Amazônia feito pelo governo americano, né, de 50 milhões de dólares para 500 milhões de dólares, que ainda é menos do que a Noruega, um país muito menor que os Estados Unidos sobre todos os aspectos, inclusive no aspecto do tamanho do seu PIB, né, é menor do que o que a Noruega dá. Né? A Noruega dá 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os americanos ainda não chegaram nem na metade disso. Então, é uma melhora, evidentemente, mas ainda está muito aquém daquilo que seria desejável. Claro também que a gente tem que observar que existe aí alguma limitação por conta também da forma como o Biden está se relacionando hoje com a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, que é dominada por uma maioria republicana, uma maioria que saiu das midterm elections, né, das eleições de meio de mandato, que é uma maioria menor do que se imaginava que sairia, mas é suficiente para atrapalhar bastante o governo Biden em iniciativas, por exemplo, como essa, em que ele poderia eventualmente até produzir um aporte maior de recursos, mas é muito difícil que os republicanos aprovem esse tipo de coisa. Agora, é interessante ainda, pegando esse caso de China, Rússia e Estados Unidos, a falta de rumo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tiveram grandes estatistas aí, hoje você vê a China uma coesão total em torno de um projeto de desenvolvimento, de ampliação de influência. A Rússia, com todo o desgaste que sofreu aí na guerra, o Putin, a economia russa já estava preparada, resistiu, o Putin continua popular lá. E nos Estados Unidos, você tem uma perda de rumo total. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Jimmy Carter, já de alguns anos atrás. Ele fala, por que a China está virando o maior país do mundo? Porque a China investe em inovação, tecnologia e infraestrutura. E aqui nós investimos em guerra para manter o modo de vida americano. Ou seja, você tem um momento crucial, digamos, de mudança de geopolítica mundial, você não tem um Roosevelt aí para poder estabelecer uma estratégia, uma coesão do povo americano. Né? Parte do povo americano com essa visão bélica, que a imprensa americana reflete, a nossa acaba refletindo aí, do delém da Rússia, como se fosse possível
destruir uma potência atômica sem provocar uma guerra mundial, né, atômica, né, e outra parte contra, e o tempo correndo contra a guerra. Quer dizer, o tempo já... O Lula se lança lá atrás contra a guerra, hoje a Europa, quando você pega a pressão no parlamento alemão, quando você pega a indústria alemã, a indústria europeia sofrendo com os efeitos aí do aumento de preço de combustíveis, o dólar se comprometeu definitivamente como porto seguro quando foi utilizado politicamente. Ou seja, depois que o Kissinger saiu lá, eu acho que acabou a visão geopolítica americana, né? Muito se fala a respeito dos Estados Unidos estarem vivendo momentos finais dessa decadência, essa era de decadência acaba se refletindo ali em vários, na vida cultural, na política externa, na economia. Esse é um assunto aí para horas de programa. Mas tem um outro evento que deve colocar aí à prova a influência mundial dos Estados Unidos, que é o G7, tá programado para os dias 19, né, começa no dia 19 de maio, e o Brasil, depois de anos fora desse evento, né, durante a era Bolsonaro, volta a participar agora. O governo do Japão convidou o Lula para essa cúpula com o objetivo de ouvi-lo a respeito de alguns temas candentes na agenda internacional. Como a gente mencionou aqui anteriormente no programa, esse é um cenário tenso, né, que envolve a guerra da Ucrânia, que envolve expectativa e pressões em relação à posição do Brasil nesse tema, independentemente. E aí eu acho que é motivo de discussão que tamanho o Brasil pode ter, de fato, como mediador dessa tensão. Então pode representar mais uma vez aí um desafio para o Lula, mas marca, por outro lado, mais um evento que marca o retorno do Brasil ao cenário internacional, né? O Brasil que tem sido visto, como eu ouvi numa entrevista me fugiu o nome agora, de um diplomata já de carreira, como um doente, está sendo recebido pelo mundo como um doente que deixa o hospital. O Brasil é o único país da América do Sul que vai participar. E tem uma questão muito grave aí envolvendo o G7, que é Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia querem impor novos bloqueios à Rússia, o que pode provocar o fim de um acordo que muito interessa aos países em desenvolvimento, que é o Acordo de Cereais do Mar Negro, né? É um acordo que foi firmado antes do início desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com o intermédio da Turquia, foi renovado ainda durante o conflito, e graças a esse acordo, né, o território, os portos ucranianos passa por ali mais de 11 milhões de toneladas de grãos, e quase metade desse contingente é destinado aos países em desenvolvimento. Vocês têm, Nassif e Cláudia, acompanhado os preparativos para o G7? O que vocês acham que espera o governo brasileiro aí nessa dança dos países? Eu acho que essa questão de transporte marítimo tem duas questões que a gente tem que ver. Essa que você mencionou, e a questão do canal lá na Nicarágua, que de repente transformou o ditador da Nicarágua em personagem mundial, né? Porque o canal do Panamá, você tinha problemas lá de controle sobre o tráfico, e a China passou a investir na Nicarágua num canal alternativo também, né? Então, muita gente atribui, não que o ditador lá não mereça toda a crítica do mundo, mas o fato dele ter entrado agora na linha de frente dos ataques está muito ligado também a essa questão da China procurar uma saída aí procurar o seu canal do Panamá, né? Agora, essa questão de alimentos, você vê, afeta a Rússia, afeta a China. Isso aí abre uma possibilidade para o Brasil enorme, mas abre uma possibilidade de alta de alimentos aí que vai alimentar a inflação de novo, né? Olha, eu acho que, por si só, a volta do Brasil ao G7 é muito significativa, né? A gente tem que lembrar que foram 6 anos, pelo menos, em que o Brasil não foi participando do G7. O governo Temer não teve o convite para participar, o governo Bolsonaro menos ainda, né? Então, acho que é realmente um sinal. Acho que essa imagem aí do doente em convalescência é uma boa imagem, né? Mas um doente em convalescência que, de alguma forma, estava sendo muito ansiado pela comunidade internacional, né? Até agora, eu sinceramente não vi nenhuma sinalização mais clara do que seria uma preparação do país para esse G7, né? Eu acho que todas essas declarações recentes do Lula, evidentemente, vão ter muita consequência para a maneira como as conversações ocorrem lá. Por um lado, evidentemente, aí a correção de rumo que ele começa a fazer de maneira mais clara, oficialmente, nessa ida a Portugal. Por um lado, atrapalhando um pouco a participação no Brasil nesse fórum, mas acho que ele começou a limpar o terreno, de alguma maneira tirar esse assunto da pauta.
ao colocar qual é mais claramente a posição do Brasil, e aí isso pode ser um assunto simplesmente posto de lado da maneira como poderia ter sido posto se o Lula tivesse mantido o teor das declarações sobre a guerra. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A preparação vem dessas próprias ações prévias aí em outros compromissos oficiais do governo Lula, mas eu acho que existe também uma outra sinalização importante que tem a ver com o ponto que eu indiquei antes, né, na minha outra intervenção. Quando eu falei que, ao mostrar que o Brasil pode fazer acordos com outros parceiros, né, que, digamos, o Brasil pode ser, de alguma maneira, um país mais difícil de ser cortejado, né, do que muitos imaginavam. Bem-vindo de volta ao mundo, bem-vindo de volta à comunidade internacional, mas mostrando, olha, tudo bem, eu agradeço as boas-vindas, mas o que vocês têm a me oferecer? Né? E acho que essa sinalização para países, né, no caso, particularmente a China, que não são exatamente parceiros dos países que integram o G7, isso pode também tornar um pouco mais interessante para o Brasil essa participação, na medida em que pode fazer avançar diálogos que levem realmente algum tipo de benefício para o país na relação com essas organizações. Né? A gente vê um momento em que as organizações multilaterais estão um pouco mais fragilizadas do que tiveram no passado, não que elas tenham sido em algum momento tão fortes assim, mas em relação ao passado recente, né, a coisa de 10, 15 anos atrás, há uma fragilização, momento, digamos, do primeiro e do segundo governo Lula, em que a participação do Brasil em vários desses fóruns internacionais multilaterais teve um peso muito grande, e agora a relação está se dando muito mais entre blocos, né, e daí a oportunidade ao G7 pode ser importante também para entabular conversações referentes ao acordo entre Mercosul e União Europeia, né, a gente sabe que a maior parte dos países ali presentes são países europeus, então isso conta evidentemente como um espaço possível para fazer avançar um pouco essa conversa, né? E, claro, definir em quais termos, né, ela tende a ocorrer. Né? Acho que colocando a carta, né, o trunfo ambiental nessa conversa, porque é daí que eu entendo que o Brasil pode ter peso nas relações internacionais. O Brasil não é um peso pesado internacional em questões militares, evidentemente. Né? Por isso que a atuação como mediador na guerra da Ucrânia sempre é um pouco estranho. Também não é um país da região, né? Um país próximo ali, de onde ocorre o conflito, que mesmo não sendo uma potência militar, poderia ter um papel mais diretamente vinculado. Né? Mas ele tem outras cartas a apresentar, e acho que a principal delas, evidentemente, é a sua condição de potência ambiental e, coisas que estão muito relacionadas, potência agrícola. Né? É nessas duas entradas que acho que o Brasil pode se fazer ouvir ali claramente, e claro, né? Estamos aí falando dos países do G7, todos eles democracias, como a maior democracia do hemisfério sul. E aí também há uma posição importante do Brasil. E falo isso porque já estou excluindo a Índia dessa condição, que me parece que a Índia está paulatinamente aí deixando de ser uma democracia, né, com o governo populista do Modi. Eu acho que um ponto... Não, pode seguir, por favor, por favor. Não, eu acho que um ponto interessante aí também é o papel da Europa e os Estados Unidos, todos embaixo da OTAN, mas a Europa começa a dar sinais de incômodo com essa submissão quase humilhante em relação aos Estados Unidos. A gente vê o caso do próprio presidente francês, aí, quando era ministro da Fazenda, ele fazia parte de um grupo dos otanistas, como se dizia lá, que era o pessoal que queria jogar tudo embaixo dos Estados Unidos. Aí. E na época, eles venderam, inclusive, uma divisão estratégica de uma empresa francesa, turbinas nucleares, para a General Electric americana. E venderam... Você tinha uma tecnologia matadora lá e tinha um conjunto de custos aí adicionais pouco interessantes. Mas a GE, como era bancada aí pelo Departamento de Estado, ficou com a empresa e ficou com aquela tecnologia. Até que a GE se desmanchou agora, e quem é que foi o primeiro a tentar trazer a tecnologia de volta? Foi o próprio presidente francês, e colocou embaixo da EDP, que é a estatal francesa de energia. Então, essa tentativa de acordo com a América Latina, o Brasil, além da parte agrícola, da parte do meio ambiente, tem a liderança no continente aqui, que é outro ponto, aumenta muito o peso dele nessas negociações internacionais.
Então, você tem um mundo bipolar aí que surge e uma tentativa da Europa de firmar pé da situação aí e conseguir um pouco mais de projeção, porque ficou um velho mundo mesmo, um velho mundo aí sem influências, né? Assim, eu queria levantar um ponto agora, trazendo o programa para as questões nacionais. A gente falou aqui da questão agrícola, né, da influência no Brasil do ponto de vista agrícola. Eu queria ouvir você especificamente, mas o Cláudio também poderia fazer um comentário a respeito do frisson, das questões que tem provocado essas ocupações protagonizadas pelo MST em vários estados no Brasil, num movimento que eles chamam de Abril Vermelho. Elas ocorreram na Bahia, ocorreram em Pernambuco. Isso tem sido servido, por um lado, de munição para a oposição, de outro lado, é uma tentativa do movimento de, embora tenha todos esses anos prestado apoio ao governo Lula, estado alinhado com os governos do PT, de pressionar para que haja, de fato, uma reforma agrária, né? Então, é uma questão complicada, ambivalente. Eu gostaria de ouvir você a respeito. Tem muitas pessoas do campo progressistas que estão também com dificuldade de entender, de fato, essa história. O governo Lula é um governo fraco, politicamente, pela composição da Câmara, pela questão das Forças Armadas, pela questão do mercado. E a posição do Lula foi de uma extrema cautela, baseado no pressuposto seguinte: quem é aliado vai compreender, então eu preciso atender quem não é aliado. Agora, se os aliados não fizerem pressão, como é que fica? Você pega essa questão do GSI, por exemplo. O ponto central do GSI era colocar sob comando civil. Eu entrevistei outro dia o Chico Teixeira, que foi do GSI lá no começo. O GSI é para prevenir grandes desastres, não apenas... Então, o que são os grandes desastres? São epidemias, são desastres naturais e guerra. De todos esses desastres, o mais improvável é a guerra. É a guerra. Você vai lutar com o Paraguai, vai lutar... Então, foi colocado sob controle militar, não há razão de ser. Ontem entrevistei o interventor do GSI, e ele diz que ele tem 85 anos, o GSI, substitui a Casa Militar. Mas a ideia não é essa. E um outro ponto relevante é que o GSI ele tem que centralizar todo o serviço de inteligência, que hoje está solto para todo lado. Você tem o Exército com serviço de inteligência, a BIM com serviço de inteligência, e esse serviço de inteligência foi utilizado em guerras híbridas aí para a eleição do Bolsonaro e tudo. Então, digamos, você tem que ter um controle civil sobre a atividade militar, e o GSI é um ponto central. Então, você não tem no GSI, em relação ao mercado, você tem o Fernando Haddad com o arcabouço fiscal tentando demover o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto ele não tem jeito, ele é idemovível. Não, ele é de manual, é a pior coisa que tem. Sabe aquele cara que segue o manual e não consegue ver a realidade? Cabeça de planilha. Total. O Couto, como intelectual, sabe que a teoria é um instrumento para você entender a realidade. O cabeça de planilha, não, a teoria é a teoria em si. Então, quando vem o presidente do Senado e critica a taxa de juros, vem Roberto Campos Neto, do alto da ignorância. Não, isso aqui é uma decisão técnica. É inacreditável, né? Então, o Haddad ele faz toda uma estratégia. Aí qual é a estratégia dele? Ele dá o arcabouço fiscal, daí o mercado, se satisfizer com o arcabouço fiscal, tira o último argumento do Campos Neto para não baixar os juros. Então, você tem os bancos putos da vida com ele, porque o mercado de crédito foi para o vinagre, você tem aí os varejistas quebrando aí, você tem os bancos de investimento reagindo contra ele, mas todos eles com todo cuidado. Por quê? Porque a independência do Banco Central, teoricamente, se ficasse em mãos racionais, é uma defesa, é uma arma do mercado contra o governo, contra o desenvolvimentismo e contra, digamos, o BNDES e outro, que é um grande competidor, tira muito do lucro do mercado se praticasse taxas decentes, né? Então, se o Haddad, que ele vai vencer o Roberto Campos Neto, não tem a menor dúvida aí que a diferença de QI aí é muito grande. Mas qual o preço que você vai pagar?
se tudo der certo e continuar o Roberto Campos Neto, daqui 2 anos você vai baixar a taxa de juros em 2 pontos. Você mata 2 anos de um governo que tem 4, e que provavelmente não vai ter uma recondução do Lula para a reeleição. Então, eu acho que o tempo político aí E, por outro lado, você tem esse angu, né? Você entra o MST, enfraquece o governo perante a bancada do boi, mas, por outro lado, é o seguinte, você está com a bancada do boi ou você está com o MST? E essa questão da terra cá para nós, gente. O Brasil é uma coisa incrível, porque a esquerda brasileira, desde lá de trás, desde Jango e tudo, é uma esquerda cujo único propósito não é revolucionário. Não é revolucionário, é melhorar, é civilizar o capitalismo brasileiro. Então, você tirar terras abandonadas, entregar para famílias que vão produzir, isso aí em qualquer país civilizado do mundo teria apoio de todo mundo. E aqui é utilizado. Agora, esse é um dilema que o Lula vai ter que enfrentar em algum momento, né? Em algum momento. E daí não tem como ignorar as limitações políticas dele aí também. Mas, para todo lado que tem, você está cheio de dedos aí. Então, vem cá, você quer conquistar os seus adversários. Será que no trabalho de conquistar os seus adversários você não vai acabar sendo pensar que nem os seus adversários? É um nó, viu? Não é uma questão realmente fácil de lidar, Thaís. Eu acho que, primeiro, é bom lembrar que, inclusive, o STED ele foi na comitiva presidencial à China, né? Que é uma sinalização. Sim, junto com outras figurões do agro. Exato, é o contraponto, né? Então, digamos, e não foi só como representante do arroz orgânico, né? Só para a gente usar a imagem que o próprio Lula usou, embora acho que também isso, né? Mas foi como um contraponto político, no sentido mais amplo, aos representantes do agronegócio, que é muito importante para a economia brasileira, que estavam ali presentes, né? Agora, por que o MST organizou essas mobilizações justamente nesse momento? Porque, como movimento, né, vendo aí uma certa lentidão do governo em atender certas reivindicações do movimento, ele, dentro da sua lógica própria, eles têm a sua própria missão, seus próprios rumos, falou, bem, é o momento de cutucar um pouco o governo para ver se ele se mexe, né? E claro que essa cutucada significa produzir algum grau de desconforto, de incômodo, até de desgaste do governo. Né? Senão, talvez não produza os resultados esperados. Né? É isso, o MST, na verdade, sempre operou segundo essa lógica, né? E voltou a operar segundo essa lógica agora. Diante de um governo que fosse completamente insensível a qualquer tipo de demanda, como seria o governo Bolsonaro, talvez nem adiantasse isso. Produziria só algum grau de conflagração mais alto. Mas para um governo que é sensível, mas, digamos, está sendo um pouco lento nas suas reações, entendo que essa provocação do MST teve realmente essa capacidade, né, de fazer o governo se mexer, trocar superintendentes do INCRA em vários lugares que ainda não haviam sido trocados, né, tomar iniciativas mais claras do ponto de vista de fazer andar, né, os projetos que esse governo possa ter na área de assentamentos. Né? E aí é importante também lembrar o seguinte, embora o MST tenha vínculos com o próprio PT, tenha vínculos com outros partidos de esquerda, ele não é um puxadinho, né, dessas organizações. Ele é uma entidade aí de atuação de classe que tem a sua própria agenda, né? E aí não vai colocar essa agenda como caudatária da agenda do governo. Então, acho que essa foi a tentativa e, insisto, nenhuma novidade a rigor. A gente está vendo o MST usando das ferramentas que sempre utilizou para produzir pressão e fazer as suas reivindicações serem atendidas. Seria melhor não ter acontecido do ponto de vista da imagem do governo? Acho que até seria, mas então o governo podia ter se mexido mais rápido, né? Porque tem ali um aliado, né? Se atendesse esse aliado mais rapidamente, como está tentando atender os aliados dentro do Congresso, né, como outros setores da sociedade, talvez não tivesse levado o MST até esse ponto. Né? Então, acho que aí, sabendo-se qual é o cenário, faltou talvez uma avaliação mais cuidadosa e mais celeridade ao governo para dar conta desse problema. Só lembrando que, ainda sobre a questão do MST, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que deve instalar ainda nessa semana uma CPI para investigar essas ações do MST, o que se juntaria aí, uma segunda dor de cabeça ao governo, se juntando aí à CPMI do 8 de janeiro, que recentemente passou a ser encorajada, incentivada por líderes do governo e por membros do
da situação no Congresso, tem uma questão aí que é surreal quando a gente fala da CPMI do 8 de janeiro, que é que o bolsonarismo, que em tese não deveria ter motivos para que essa investigação fosse feita dentro das casas legislativas, defende já há muito tempo a criação da CPMI, e o governo foi contra até muito pouco tempo, diante dessas imagens que vieram a público aí, custaram a cabeça do general Gonçalves Dias, colocaram o governo numa situação. Então os líderes governistas optaram por fazer a disputa na CPMI do 8 de janeiro, né, para que não prevaleça a narrativa que o bolsonarismo tem tentado fazer colar, que é a de que esses atos, esse vandalismo de cunho golpista teria sido, na verdade, facilitado ou até, no limite, orquestrado pelo governo para colocar o Jair Bolsonaro em maus lençóis. Isso não faz o menor sentido, mas a gente tem visto aí nos últimos anos que não é necessário que as questões façam sentido para que elas tomem espaço no debate público, para que elas convençam aí uma parte das pessoas. Eu queria ouvir de vocês dois, Nassif e Cláudio, que embora tenha havido essa mudança de posicionamento aí, CPI é sempre uma dor de cabeça para quem está no poder. Tem condições do governo ganhar essa? Eu acho que tem. O problema da CPI, vamos pegar a CPI do Covid. Você tinha 500 elementos concretos, inclusive, para denunciar jogadas aí com vacinas e tudo. Daí entram os bolsonaristas e falam para o seu grupo. E daí criam as narrativas lá, tem alguns até bons oradores lá, criam narrativas que você vê que são, quando você pensa racionalmente, são totalmente furadas, mas para o grupo faz sentido, porque o grupo acredita. Quando você pega o que ocorreu no 8 de janeiro, isso aí foi um baque monumental, e o Bolsonaro se mandando antes também. Então, eles precisam criar a narrativa deles para o seu grupo, para manter a coesão e tudo, e nada como uma CPI, né? Que a divulgação vai ser permanente aí nos canais e tudo aí, na própria internet, vão ter as edições de dados aí, vão ter essa armação que foi feita aí pelo GSI com a CNN, que vai dar elementos aí para mostrar que o general estava... Aliás, quem é ligado aí ao general, que conversou com pessoas que viram o general lá, disse que ele congelou. A gente tem uns militares aqui, você tem o Pazuello, que era de logística, aí, que não sabia fazer logística, e um general aqui, 4 estrelas, que congela na hora. Olha, o Pazuello confundiu o Amazonas com o Amapá, inclusive, né? E achou que o clima na região norte do Brasil era típica do hemisfério norte, alguma coisa como assim, talvez na Escandinávia, algo do tipo. Mas, enfim, problema geográfico aí de quem cuida de logística. Agora, veja, essa CPI, né, ou CPMI, né, para a gente ser mais exato, né, claro, ela se tornou inevitável. Eu diria que ela era inevitável de qualquer maneira, né, porque a partir do momento que houve uma minoria grande ali que conseguiu as assinaturas, e já há jurisprudência suficiente sobre isso, inclusive no caso da CPI da Covid, né, que o governo Bolsonaro não queria, que o Rodrigo Pacheco lá, o Bob Esponja, né, porque ele tem a coluna vertebral de uma esponja, né, nunca, né, consegue ter ali uma posição muito clara. Ele tentou evitar o quanto deu, né, esse negócio acabou não conseguindo, né, ela teve que passar por determinação do STF. Então, a mesma coisa acabaria acontecendo agora, né, até por uma questão de coerência. Agora, qual é a intenção dos bolsonaristas, né, e daí esse paradoxo, né, quem não teria interesse pede a CPI, quem teria interesse não quer. Os bolsonaristas querem desviar a atenção das investigações que já estão em curso. Investigações feitas pela Polícia Federal, investigações feitas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ele não quer que isso avance, né? E quer, na realidade, o quê? Encontrar, o Nassif acabou de usar a palavra aí há pouco, uma narrativa alternativa, fatos alternativos, né? Como eles gostam de dizer. E falar, olha, aquilo que aconteceu não foi o que aconteceu foi o que eu estou dizendo que aconteceu. Né? E aí tentar produzir essa completa inversão da lógica. Isso não quer dizer que não tenha havido erros do governo nesse caso. Uma coisa é erro, outra coisa é dolo, outra coisa é o golpismo. A gente está falando de coisas de escalas completamente distintas, né? O general Gonçalves Dias, que também, como o Nassif apontou, congelou na hora. Imagina ele no campo de batalha, né? Se ali ele ficou sem saber o que fazer, ficou em catatonia, a gente imagina como seria numa trincheira, quer dizer, não saberia realmente o que fazer, né?
Isso é um péssimo sinal do ponto de vista da característica dos nossos militares. Agora, ele também, talvez por excesso de cautela, motivado aí também pelo excesso de cautela do Múcio, né, ou eles optaram por não tentar fazer uma transição na área afeita aos militares, seja na defesa, seja em relação ao próprio GSI. É claro que haveria uma certa resistência, mas seria muito complicado para o governo que saía negar-se a fazer isso. Ele não poderia se negar a entabular algum tipo de diálogo aí. E aí o próprio Gonçalves Dias poderia fazer o quê? Alocar nessa conversa militares da sua estrita confiança, que inclusive depois já fossem colocados no GSI com um processo mais rápido de substituição dos que estavam ali. Acabou por cautela, achando que era melhor aí botar panos quentes, não fazendo essa transição. Ele próprio no depoimento que deu falou, né, que não houve transferência de cargo do seu antecessor para ele, o general Heleno Ciscafedel. A gente, aliás, nem sabe por onde ele anda meio sumido ultimamente, até o Ricardo Capello outro dia fez questão de lembrar isso. Agora, ele, se tivesse antecipado aos fatos, né, talvez pelo menos no âmbito do GSI tivesse tido um pouco mais de controle. Ainda haveria o problema da Polícia Militar do Distrito Federal, né, da retirada da tropa, haveria uma série de outros problemas, né, da Guarda Presidencial, mas o GSI poderia eventualmente estar mais a postos ali e a gente não teria bolsonaristas dando água, né, ajudando a hidratar os golpistas que ali estavam, né? Então, acho que esse é o problema. Então, me parece que aí houve um erro, houve uma demonstração de incompetência mesmo, né, do general Gonçalves Dias, que pode até ser uma figura muito leal, muito correta do ponto de vista dos seus princípios, mas que não necessariamente está capacitado para exercer esse cargo, né? É preciso separar as coisas, porque a CPI vai tentar, no caso da oposição bolsonarista, produzir o quê? A ideia de que, na verdade, o general ele era partícipe proposital daquilo que aconteceu, né? Como se, na verdade, os bolsonaristas que foram lá quebrar tudo e clamar por golpe de Estado, eles tivessem sido levados à força, né, para dentro do prédio. Ó, vocês vão ser obrigados a invadir, a quebrar tudo, a roubar as armas, né? Enfim, isso não faz o menor sentido, né? Mas, Thaís, acho que você mesma colocou, né? Tudo que não precisa bolsonarismo é que as coisas façam sentido, muito pelo contrário. Então, inventar uma narrativa, né, do realismo fantástico, né, pode fazer sentido para eles, né, no universo paralelo, no Brasil paralelo que eles habitam, né, em que tudo é diferente do que Sim. realmente é. Me parece que se existe um aspecto do que a gente pode esperar dessa CPMI que pode comprometer o bolsonarismo de fato, é o fator Anderson Torres, né, ele que teve depoimento pela a PF adiado, ele que tem demonstrado sinais de sofrimento psíquico, né, na cadeia. Pode ser que, se convocado a depor na CPI, diante da situação a qual ele foi envolvido, ele ali junto com o Ibanez, que foram os grandes culpados, né, os grandes apagar de fato pelo 8 de janeiro, para além dos peixes pequenos aí que protagonizaram esses atos de vandalismo. Se o Anderson Torres for, de fato, depoimento, e se a situação dele continuar assim tão tensa, pode ser que Jair Bolsonaro tenha aí que se explicar. Ele, né, circula na imprensa aí desde cedo que ele teme que essa CPMI acabe sobrando para ele, tem convocado os filhos e bolsonaristas a fazer fórum nas sessões. Eu acho que se existe um aspecto aí onde o governo pode sair vitorioso, né, aqui abrindo aspas, no fator Anderson Torres, numa eventual aí, implicação do Jair Bolsonaro. De resto, eu acho que é uma questão ainda bastante complicada, né? Eu acho que os parlamentares em si, né, separadamente, podem ter bons desempenhos dentro dessa CPI, mas para o governo em si, eu tendo a achar que pode produzir desgaste, né, tanto por essa questão, né, por essa narrativa bolsonarista que ganha atração por conta da CPI em si, tanto quanto com a dificuldade de aprovar pautas importantes, né, a regra fiscal, as questões tributárias. Tem coisas aí que são da agenda prioritária do governo e que podem ser ofuscadas aí pelo movimento dessa CPMI. Inclusive, me permita um comentário só, Thaís, porque a gente sabe que CPI é buraco negro, né? Suga toda a energia que tem à sua volta. Então, na realidade, quando você organiza uma CPI, ainda por cima sobre um assunto tão quente quanto esse, acho que é o assunto mais quente dos últimos 30 anos do país, pelo menos, se não 40 ou 50, você tem, na realidade, uma grande chance disso absorver de tal forma a energia do Congresso, ainda mais sendo CPI mista,
que ela vai ocorrer Sim, envolvendo envolvendo duas casas. E senadores, vai envolver as duas casas, né? Que isso acabe realmente retardando o processo de encaminhamento da agenda legislativa do governo, né? De aprovação do próprio marco fiscal e de outras iniciativas importantes de lei que o governo tem. Acho que, inclusive, o receio maior do governo, além desse diversionismo que os bolsonaristas querem produzir, né, ao tentar criar essa narrativa paralela sobre o que aconteceu, tem a ver com essa situação, né? CPI importante, não CPI assim sobre coisas que ninguém, politicamente frias, vamos dizer assim, ou politicamente, mesmo que não frias, muito circunscritas lá a uma situação muito particular, né, que não envolve, por exemplo, o governo, mas uma dessas, a chance dela realmente sugar a energia do Congresso e dificultar o avanço da agenda, isso não é nada desprezível. Bom, a diferença entre o libanês e o aqui o Brasil é um país sui generis em todos os pontos, né? Você tem um fascismo aqui em que o comandante sai correndo. A característica básica do fascismo é aquele cara peitudo que vai até a forca lá. Aqui o cara sai correndo. E o homem de confiança do presidente fica em depressão na cadeia. Daí você tem um chefe, um especialista em logística que não é. Olha, vou te falar. Agora, essa questão do Torres, a gente vê claramente que está uma disputa dos bolsonaristas para tentar mostrar para ele que ainda existe um pouco de influência. Essa insistência do Alexandre de Moraes de não permitir a liberação dele é um jogo de forças. Quando o Torres tiver certeza de que nada o salvará, ele abre o bico. E os bolsonaristas agora estão tentando levar apoio moral para ele, para tentar criar alguma expectativa de poder, que foi o que alimentou, digamos, esses malucos que invadiram o Palácio no dia 8, né? Era o Braga Neto chegar e falar, não, espere que vai acontecer alguma coisa. O Bolsonaro falar, eu não posso falar nada, mas espere que vai acontecer alguma coisa. E o disco voador não desceu, o pneu não... Então, é um quadro... Eu estava vendo outro dia, eu entrevistei um psiquiatra aí que está lançando um livro interessante sobre a década de 20, né, que vem os estudos do Freud sobre a realidade paralela, mas era igualzinho. E ele conta, mais recentemente, que esse negócio como é que chama agora? Dissonância cognitiva, uma senhora que garantiu que os extraterrestres, lá em Nova York, tinham dito a ela que iam destruir o mundo todo. Aí ela juntou todo mundo na casa dela para rezar, e o mundo não se acabou, como diria o Assis Valente. Né? Reza forte, né? É isso. Os extraterrestres me falaram que, graças à energia que nós soltamos daqui, o mundo não se acabou. É interessante. Né? Meu pai é argentino. Ele veio para cá com 10 anos e um dia virou mineiro. E ele, na infância dele, em Buenos Aires, ele leva todo mundo na praça lá, esperando o mundo acabar também. Ou seja, cada vez que você tem mudanças no modelo de informação, essa maluquice, né? Um dia o mundo acaba, só para não desmentir esse pessoal. Agora, argentino e mineiro junto, ele devia gostar do doce de leite, né, o Nassif? O melhor doce de leite de Minas Gerais era do meu tio, que aprendeu com as minhas tias argentinas. O lema era o seguinte: casal nunca se desquita se comer doce mesquita. Muito bom. Slogan excelente. Queridos, o nosso Política na Veia vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Nassif, do GGN, e ao Cláudio, Fora da Política Não Há Salvação, ambos, tanto como pessoas físicas, quanto com seus respectivos canais, pela parceria nesse programa. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Quem está acompanhando o programa pela Carta Capital e ainda não se inscreveu no canal, queria pedir nesse finalzinho que aproveite para se inscrever no canal. E se você quer receber as notícias da Carta em primeira mão, inscreva-se também na comunidade da Carta no WhatsApp. O link está aqui nos comentários. Ali a gente está publicando em tempo real notícias, análises, reportagens, acompanhando aí o que realmente importa do noticiário direto para vocês, nossos leitores e espectadores. Thaís, quiserem, por favor, quem estiver assistindo pela Carta Capital, mas quiser dar um pulinho lá no canal do Fora da Política Não Há Salvação para se inscrever, também fica o convite.
vai ser muito bem recebido. Tá, se quiser ir no Fora do GGN, Nossa Salvação também. Isso. Pronto, estamos todos dentro aqui da brincadeira. Perfeito. É isso. Queridos, muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela conversa, né? O Sérgio Lírio deve voltar à bancada na próxima semana, mas o programa segue aqui. Espero contar com a audiência de todo mundo ao longo da nossa programação aí nessa semana. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.